Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano. Ele entra no ar agora para você e, é claro, para toda a região aqui que a gente abrange, né? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Areal e muito mais. Aí o pessoal que está no YouTube nos assistindo, no Facebook também, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e a gente chega com muitas reportagens especiais para você. Lembrando que você também pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais já estão aparecendo aí para você. Exatamente. tvccorreiodamanhã@gmail é o nosso e-mail oficial aqui do Grupo Correio da Manhã. E o nosso WhatsApp aqui, exclusivo da TV, 024 é o DDD 998398384. Manda sua mensagem, fala com a gente. Manda aí sua sugestão de pauta, né? Precisa de alguma matéria que seja feita na sua região, alguma denúncia. Fala com a gente. Como é que está o transporte? Ônibus, coleta de lixo aqui em Petrópolis está deficitário demais. Ontem a gente mostrou a denúncia dos moradores lá de Araras sobre a coleta de lixo, né? As lixeiras transbordando porque o lixeiro por lá não passa. Exatamente, gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com o céu totalmente fechado, totalmente nublado e uma chuva bem fininha. Hoje saí de casa, inclusive, não estava chovendo. De repente, quando eu saí do portão eletrônico, chuva. Eu falei, então, agora vamos abrir o guarda-chuva, né? Exatamente. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no centro de Petrópolis. E vocês podem ver lá no finzinho, assim, um russo. E tinha uma chuvinha fina, estava garoando hoje de manhã. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 8 de agosto, 8/8. Procon Estadual do Rio de Janeiro fiscaliza sites e lojas físicas para o Dia dos Pais. Personagens transformam consultas dentárias em experiências divertidas para as crianças. Aplicativo do Banco Itaú apresenta instabilidade nesta segunda-feira. Projeto Craque do Amanhã incentiva o futebol feminino no estado do Rio. Prefeitura de Três Rios realiza grupos de convivência e fortalecimento de vínculos nos CRAs. Dados da Sala de Trauma Santa Teresa apontam alta de 15% nos atendimentos no mês de julho. Agora no Correio Serrano. A gente começa olhando o que é destaque no nosso Correio Petropolitano dessa terça-feira. Vamos direto para a nossa linha vermelha. União Brasil quer crescer na cidade do Rio e pode lançar Índio da Costa para concorrer à prefeitura. Destaque lá da página 3 da coluna Magna Vita. Logo abaixo ali nas Petropolitanas, na página 10, olha só, vítimas dos desastres lutam por políticas de habitação. Critérios da lei do aluguel social só alcançam uma parcela das famílias, né? Pois é, e Petrópolis sofre bastante com isso, com o problema da habitação na cidade. E logo ali do lado, com a estiagem, voltam as queimadas. Nos últimos dias, 2 regiões de mata em Petrópolis foram atingidas por incêndios. A primeira foi no domingo, na região de Correias, se alastrando até o loteamento Samambaia. Nós mostramos ontem. E outro ocorrido aconteceu nesta segunda-feira na localidade do Vale dos Esquilos. E a gente traz uma reportagem sobre isso. E aqui no Correio Petropolitano está lá na nossa página 5. Exatamente. Na nossa página 10, Friburgo precisa apertar o orçamento. Eu disse aqui semana passada que todas as prefeituras, estados, inclusive a federação, todo mundo está
cortando gastos, né? Tirando ali investimentos de pastas. É algo que vem de cima para baixo e está acontecendo agora na Prefeitura de Nova Friburgo. E já que a gente está falando da região serrana, ainda na nossa primeira página, mudanças no Comutran serão discutidas. Destaque da nossa página 10, a gente vem falando sobre isso, sobre como o Comutran ele é organizado, ou seja, a maioria das cadeiras sempre fica com o governo, e hoje a gente também traz uma reportagem sobre isso. Exatamente. Gente, lá na página 8, na nossa página especial hoje, temos uma reportagem falando sobre uma sessão especial no Senado pelos 65 anos da Associação de Jornalistas de Turismo. O plenário do Senado realizou nesta segunda-feira, dia 7, uma sessão especial em homenagem aos 65 anos da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a Abrajet. A sessão foi conduzida pelo senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, que destacou a força do setor para a economia nacional e a relevância de viagens de turistas, né, de países vizinhos ao Brasil. Entre os presentes, olha só, o presidente da associação, Evandro Novak, e o ex-presidente Cláudio Magna Vita, nosso diretor aqui da TVC. E a gente tem algumas falas do Cláudio, né, no plenário do Senado, falando sobre. A gente vai trazer para você já lá na página 8, quando a gente chegar ali na página 8, a gente vai trazer algumas falas dele para você conferir aqui. Enquanto isso, vamos à nossa página 2, temos a nossa página de opinião ali, com os editoriais, né? O primeiro, o otimismo do mercado na economia do país. E o segundo, agradecemos, mas precisamos de mais. É o segundo editorial, falando sobre a crise do transporte aqui, remontando um pouquinho sobre toda a situação que acontece, falando das empresas, Petroita, Cascatinha, entre outras coisas. Vamos à nossa página 3, a coluna Magna Vita, que tem uma foto grande, tem uma foto legenda aqui, que eu vou ler para vocês. Clima de harmonia em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes recebeu para almoço no seu gabinete nesta segunda, 7 de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. O encontro foi coordenado por Fábio Van Garten, que a cada dia consolida sua posição de provável candidato a vice-prefeito na chapa de Nunes, e você vê aí na foto todos eles. Pois é. Ainda temos os destaques aqui no nosso jornal de política, nacional, economia. Ainda temos o internacional falando ainda sobre a guerra, né, lá no leste europeu, lá na Ucrânia. Nós temos a página do esporte falando de vários destaques que, inclusive, nós demos aqui ontem em primeira mão sobre a medalha do Avancini em primeiro lugar, né? Mas eu queria, a gente deu uma foto, ele todo sujo de lama na competição, ainda, né? Tá mais ainda. Mas a que está na nossa primeira página tá tão bonita. André, se puder colocar o Avancini, bicampeão mundial de cross-country maratona, ele emocionado no pódio, essa foto tá tão bonita. Olha só, que eu queria dar destaque a ele, porque a gente vê ele sujo de lama, não dá nem para ver o rosto dele. Limpinho, né? Ali ele já tá lá, limpinho, de banho tomado e emocionado no pódio. E essa foto tá tão bonita, eu queria dar destaque. Excelente, não, muito bom, excelente destaque. Nosso petropolitano, bicampeão de cross-country, o Avancini. Gente, e aí sim, vamos lá à nossa página especial do nosso Correio Petropolitano. Na nossa edição nacional do Correio da Manhã também tem lá esse destaque sobre a sessão especial que comemora os 65 anos da Abrajet. Aqui fala um pouquinho, né, dos casos dentro do turismo no Brasil. O senador, que conduziu a cerimônia foi o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Tem algumas falas dele aqui, mas fala-se do descaso, aqui sobre a política, né? Isso tudo em contexto nacional. E Elcio Estrela também fala um pouquinho aqui, mas a gente vai para algumas falas do nosso diretor aqui da TV, que falou no Senado um pouco sobre o turismo no Brasil e sobre nessa cerimônia que aconteceu no Senado. Vamos conferir um trecho. Eu gostaria de falar também na questão das passagens aéreas. É uma outra pauta que nós temos que abraçar. Nunca se custou tão caro viajar no Brasil.
Como é que vamos fazer turismo, falar de turismo, se você paga de Rio de Janeiro para cá ou volta, o equivalente a uma passagem para Miami ou uma passagem para a Europa? Esse momento é um momento delicado que precisa que o nosso parlamento, e de forma especial o nosso Senado, como Câmara Alta, se debruce sobre esses temas e traga o questionamento do orçamento do Ministério, a questão dos vistos, a questão do preço das passagens aéreas, a forma que encolheu o Ministério do Turismo. Trechos ao qual o nosso diretor aqui, o Cláudio Magnavita, fala realmente do preço das passagens e que é alto, né? Vamos a uma segunda fala dele, que ele fala de diversos casos, né? E também fala sobre outras medidas que têm que ser tomadas, não só entre passagens, entre preços, mas também fala de políticas relacionadas ao turismo que têm que ser adotadas. Vamos conferir. Eu gostaria de falar, aproveitando não só essa plateia seleta, mas principalmente a honra de estar usando essa tribuna, numa casa que teve na presidência alguns nobres jornalistas, como Luiz Viana Filho, o senador Luiz Viana, o próprio Antônio Carlos Magalhães começou como jornalista, para falar do papel que o jornalismo tem, não apenas como o lado lúdico do turismo, o lado lúdico da atividade turística, de falar de destinos, mas falar da atividade econômica e falar dos problemas do turismo, colocar o dedo na ferida. Isso é extremamente importante, isso fortalece a Abrajet, sendo membro do Conselho Nacional de Turismo. Aliás, eu tive a honra de fazer esse trabalho, de conquistar essa cadeira para a nossa entidade do Conselho Nacional de Turismo. Conselho esse que sofre agora uma reformulação, que é o grande parlamento do turismo. Mas falar de momentos delicados que nós vivemos no setor do turismo. Aproveitando a audiência, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, da TV Senador, que é a nossa preocupação com alguns revés que o nosso setor tem sentido, principalmente no que diz respeito à questão dos vistos, que foi uma conquista, o senhor que é do PL, uma conquista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendendo a necessidade do visto para facilitar a vinda de turistas americanos, turistas da Austrália, do Japão e do Canadá, possibilitou a isenção do visto. E nós estamos assistindo agora a revogação desse decreto, vai começar a ter no momento em que o turismo americano representa uma grande, é o segundo emissor de turistas para o nosso país. E eles agora vão entrar na burocracia, ou burocracia do Itamaraty, e para poder saciar a necessidade da coleta da taxa do pagamento do visto. Essa que é a grande ganância que está por trás dessa isenção, dessa conquista que nós perdemos. Perfeita aí a fala do nosso Cláudio Magnavita, ex-presidente ali então da associação, né, da Abrage. E olha só, em outro momento ele fala e faz críticas à demissão de Daniela Carneiro. É um trecho também que nós temos aqui na nossa reportagem dentro do Correio Petropolitano, mas como nós temos em áudio, a gente vai trazer para vocês, né? Ele fala muito dessa troca de Daniela Carneiro, que vinha fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem, para o turismo brasileiro, por Celso Sabino, ministro do Turismo agora, atual. Que nem entende nada de turismo. Que ele mesmo falou, né, que não sabe nada de turismo, mas vai se esforçar. E Daniela era da área, né, entendia da área e se relacionava muito bem com a área. Vamos conferir essa fala do Cláudio. Também, senador, falar da estrutura do Ministério do Turismo hoje. O Júlio Coimbra não foi apenas um abrajetiano histórico, mas também foi secretário nacional do Emitur, e o Júlio Coimbra viveu um Emitur diferente. O Emitur hoje é uma filigrana do que foi no passado. Menor orçamento da história do setor. Agora, em setembro, nós vamos ter o congresso da ABAV e vai ser a primeira vez que o Ministério do Turismo não participará do congresso das agências de viagens por falta de verba. Toda a estrutura do Ministério do Turismo foi levada para a cultura.
Hoje, qualquer processo, qualquer pagamento é feito pela cultura. Nós não podemos falar em turismo sério no momento que você tem uma composição política, que se retira uma deputada como Daniela Carneiro, que fez um trabalho belíssimo nesses 6 meses, e nós assistimos o Celso Sabino tomar posse e não citar a sua antecessora, uma mulher. E eu acho que é muito... E o caso da Miriam aqui presente, nós temos que valorizar a presença feminina. O jornalismo hoje tem uma presença feminina. A Abrajete não pode ser um clube de bolinha. E no turismo, nós temos que estar muito atentos para o que está ocorrendo no cenário político nacional. Importantíssimo a presença de mais mulheres no meio político, no meio turístico também. Tem mais uma fala, né? Tem mais uma fala, que agora ele se refere ao seu tio e também ao pioneirismo do turismo, né? Referente ao jornalismo no turismo. O pioneirismo do jornalismo no turismo. Vamos conferir essa última fala do Cláudio, por favor. Eu gostaria de finalizar falando dos fundadores, já que eu represento aqui, e falar de uma pessoa que foi fundamental na Abrajete, que foi meu tio Araújo Castro, Glorivaldo Araújo Castro, um barranqueiro de São Francisco, nascido em Santa Maria da Vitória, que foi para o Rio de Janeiro, saiu da Bahia para o Rio de Janeiro, trabalhou no jornal, trabalhou na Rádio Nacional e lançou o jornal De Turismo em 1965. Por que jornal De Turismo? Porque não tinha turismo. Era de turismo, não do turismo, porque o turismo não tinha nem Embratur, estava em processo embrionário. Esses jornalistas, como o Disseu Ezequiel e outros presidentes que nós tivemos na história da nossa Abrajete, Paulo Matos, e nomes que ajudaram a construir a nossa entidade, precisam ser reverenciados. A melhor forma que nós temos de homenagear esses fundadores, e inclusive o Elcio Estrela, que não está mais entre a gente, é exatamente estabelecer o fortalecimento da entidade. Solenidades como essa, o fortalecimento político, a nossa atuação nos conselhos estaduais de turismo, a nossa atuação no Conselho Nacional de Turismo. Não apenas, e aqui serve um alento para a nova Abrajete que está sendo recriada, que é a Abrajete do Distrito Federal. Nós temos o José Osório Naves, que é um grande jornalista, que foi durante 10 anos presidente da entidade aqui e atua na Senitur. O Naves é uma pessoa que pode ajudar a nova entidade a entender a importância histórica que vocês passam a ter. Perfeito, né? E olha, é claro que todas as falas do Cláudio, né, elas vêm de encontro aqui à nossa região, né? Petrópolis, por exemplo, por ser uma cidade historicamente turística, não só turística, mas historicamente turística, e hoje aqui na região surgindo outras cidades com potencial turístico grande, né? Não, e ainda sobre Petrópolis, Petrópolis tem turismo histórico, Petrópolis tem turismo rural, o ecoturismo, tem o turismo rural, de o aventura, ecoturismo, turismo de tem aventura, turismo de negócios, tem vários, tem turismo religioso, porque nós temos várias religiões aqui. Então, Petrópolis tem uma grande vocação turística, mas infelizmente, atualmente, pouco explorada. Pouco explorada, é. Como vem em outras regiões, não é, Jorge? Exatamente, pois é. Areal vem crescendo muito nessa área. Miguel Pereira, o Parque dos Dinossauros, é uma febre, é uma explosão atualmente de turismo lá por conta do parque, entre outros lugares, né? Por exemplo, Teresópolis sempre foi um polo ali muito frequentado pelo Rio de Janeiro, né? Por quem mora no Rio de Janeiro, Friburgo também, e vem se renovando lá com polo cervejeiro, polo turístico ali de regiões agora que trazem aquelas boutiques de vinho. Então, Petrópolis tem também, mas pouco ainda divulgadas, pouco difundidas. É verdade, Petrópolis é a capital da cerveja, capital dos casamentos. Olha só quanta vocação turística que Petrópolis tem, mas infelizmente, atualmente, vem pouco perdendo força, explorado. Né? Pouco explorado. Gente, essa é a nossa edição do nosso Correio Petropolitano de hoje, né, aqui na TV. A gente mostra, o nosso jornal fica por aqui, mas é claro, o nosso Correio Serrano tem mais ainda, tem não é muito isso? mais. Olha só, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal usou um helicóptero em transporte de órgão vital para transplante no Rio de Janeiro. Pois é, e você vai ver também que, olha só, o projeto Craque do Amanhã incentiva o futebol feminino no estado do Rio.
O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E com a chegada do Dia dos Pais, o PROCON Estadual do Rio de Janeiro iniciou na última sexta-feira a fiscalização em sites e lojas físicas. Até o momento, a autarquia notificou 6 sites que apresentaram irregularidades e orientou mais de 110 lojas na região metropolitana do Rio. À medida que o Dia dos Pais se aproxima, a busca por presentes especiais ganha força. No entanto, a escolha precipitada de um presente pode levar a enganos e gastos excessivos que poderiam ser evitados com uma abordagem mais consciente. Prestar atenção na hora de comprar não apenas protege a carteira, mas também garante que o gesto de presentear seja genuíno e significativo. Nas ruas de Petrópolis, as pessoas já estão se preparando para comprar os presentes. Meu pai gosta muito de usar roupa de time, né? Pode ser uma camisa de time, pode ser uns perfumes, né? Que ele também tem comentado que gosta. Tem que pesquisar bem, né? Para dar o presente. O importante é a gente pesquisar, saber o gosto, né? Os gostos dos nossos pais
E, lógico, né, a gente sempre olhar ali se está dentro do nosso orçamento. Pesquisar e comparar preços, ler avaliações de produtos e buscar recomendações. Essas dicas podem ajudar a evitar armadilhas e garantir que o valor investido corresponda à qualidade do presente escolhido. Eu pesquiso, porque às vezes algumas lojas podem estar baratas, outras não. E nessa mudança do tempo, as coisas ficam bem mais baratas. Aí eu gosto mais de pesquisar antes de comprar. Na última sexta-feira, o Procon Estadual do Rio de Janeiro começou a fiscalizar lojas e sites para o Dia dos Pais. Até o momento, 6 sites apresentaram irregularidades com publicidade enganosa, informações imprecisas quanto ao procedimento para devoluções ou trocas de produtos, impossibilidade de devolução de mercadorias, além da ausência de informações obrigatórias que permitissem o contato do consumidor. Nas lojas físicas, 110 foram orientadas. 57% delas apresentaram problemas como publicidade enganosa, ausência de preços e cartazes obrigatórios. No entanto, os fiscais determinaram adequação imediata e foram atendidos prontamente pelos lojistas. Entre as principais dicas disponibilizadas pelo Procon estão: comprar produtos da mesma marca ou modelo, observar as políticas de troca de cada loja ou site e, em caso de compras online, não esquecer do direito do arrependimento, que dá o direito de devolver os produtos em até 7 dias após o recebimento. Para conferir a lista completa de dicas e conselhos do Procon Estadual, basta acessar o site do órgão. O Dia dos Pais é uma das mais importantes datas para o comércio brasileiro. Em 2022, segundo a Neo Trust, o evento gerou 5,9 bilhões de reais de faturamento no e-commerce. Na cidade imperial, as expectativas são positivas. A cidade fica movimentada, a gente vê assim, quando a gente vai na rua, né, a gente vê que as lojas estão cheias, sempre fazendo promoção. Eu acho que vende sim. Então você acha que é um dia bom para o pessoal faturar, né? Eu acho que é um bom dia para o comércio. Na verdade, eu acho que datas comemorativas são datas boas para o comércio. E olha só, gente, agora vamos contar sobre uma missão para promover a vida. No último sábado, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada pelo Programa Estadual de Transplante de Órgãos, o Rio Transplante, no município do Rio de Janeiro. A missão era transportar médicos do Rio até Campos dos Goytacazes, onde seria captado um fígado. Vamos conferir. Por volta das 8 horas da manhã, o Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal foi mobilizado para levar 3 médicos até Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, onde aconteceu a cirurgia de uma extração de um fígado. O helicóptero decolou da Lagoa, na zona sul do Rio, em uma viagem de aproximadamente 1 hora e 20 minutos, com destino ao local da captação, o Hospital Geral Dr. Beda, no centro de Campos. Em seguida, ele retornou para a capital fluminense e o fígado foi levado para o Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, sendo a missão concluída com sucesso. A cooperação entre a PRF e a Secretaria teve início em julho desse ano. O Núcleo de Operações Aéreas foi criado no Rio de Janeiro em 2016. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. A odontopediatria veio para transformar as consultas dentárias em experiências divertidas para as crianças. A nova abordagem oferece consultas personalizadas, incluindo trajes que remetem a personagens de animações que estão em alta para os pequenos. Ir ao dentista costuma ser uma experiência temida por muitas crianças e até mesmo por alguns adultos. O som dos equipamentos, a cadeira reclinável e a incerteza do que está por vir podem desencadear sentimentos de ansiedade e medo. Mas uma nova abordagem está ganhando destaque na área da odontopediatria, transformando essa experiência em algo agradável para as crianças. Com cuidados adequados a este público, a odontopediatra Mary Ellen Barbosa criou o projeto Sorria Sem Medo, que oferece consultas personalizadas, incluindo trajes que remetem personagens de animações que estão em alta entre os mais novos.
quando as mães marcam a consulta, a gente envia já umas laminazinhas, uma prévia do que vai acontecer no consultório. Então, tem mães que conseguem trazer as crianças fantasiadas. E aí a gente gera aquela, né, expectativa, como é que ela vai estar, como é que ele está. E tem outras crianças que não. Aí, às vezes, vem no processo da dor. E aí a gente consegue interagir e brincar ali, né, e trazer. E aí eu tenho uma frase que é, assim, clássica. Falo, você estava esperando uma dentista de jaleco branco, touca branca e máscara branca. Aí eles fazem sim. Aí eu falo, mas vi a Barbie te atender? Buzz Lightyear, Super Mario Bros, Branca de Neve e Barbie são alguns dos personagens utilizados como inspiração para compor os looks da doutora. Todo o atendimento é feito com muito cuidado e diálogo para estimular a confiança. A transformação começa desde o momento em que as crianças entram na clínica. Ao invés do ambiente que elas costumam ver todo neutro, agora o espaço é decorado de acordo com o tema escolhido, transportando os pacientes mirins para um mundo de fantasia, onde o medo dá lugar à curiosidade e à diversão. Jéssica é mãe de Arthur, de 8 anos, e Helena, de 9, que são pacientes da dentista há mais de 4 anos. A Helena tem medo só no momento de arrancar dente, por exemplo, mas no processo de atendimento, durante muito tempo ela até queria ser dentista, comprou kitzinho para fazer o que a tia Meire ensinava a ela. E a Meire também tem um atendimento extremamente humanizado, o que fez com que eu tivesse muita segurança de tratar meu filho também, que é especial. O cuidado é diferente, os dentistas têm muita dificuldade e ela tem paciência, né? Essa calma, essa segurança no trabalho também traz tranquilidade para a mãe que está ali no processo de atendimento. E olha só, o aplicativo do Banco Itaú ficou fora do ar durante o dia de ontem, que é considerado o 5º dia útil do mês. Pois é, os clientes reclamaram que ao tentarem concluir as transações, eram informados que havia um erro inesperado. O aplicativo do Banco Itaú apresentou instabilidade nesta segunda-feira e durante o fim de semana. Os clientes que precisaram utilizar o app reclamaram que não conseguiram acessar a conta e realizar serviços como pagamentos e transações via Pix. Meus colegas estavam comentando que deu um problema no aplicativo no final de semana. Estou aqui na fila por causa disso, que eu não estou conseguindo entrar no aplicativo. Está conseguindo pagar? Não. Não estou conseguindo entrar, estou desde cedo tentando entrar e não consigo. Precisa pegar dinheiro, pagar as contas e não funciona? Não funciona no aplicativo. E a senhora enfrentou dificuldades hoje? Mesma coisa. Mesma coisa? Desde manhã, não abre o aplicativo, nada. Precisou vir na agência para tentar resolver? Aham. Nas redes sociais, diversos usuários reclamaram que logo no 5º dia útil o aplicativo apresentou falhas. Alguns até levaram o caso na brincadeira através de memes, cobrando que o sistema fosse restabelecido rapidamente. Em nota, o Sindicato dos Bancos informou que os caixas eletrônicos estavam funcionando normalmente. Foi recomendado ainda que os clientes procurassem uma agência mais próxima para efetuarem o pagamento das contas que venceram no fim de semana e também nesta segunda-feira. Em nota, o Itaú informou que a instabilidade nos sistemas teve origem interna. O banco pediu desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente. Disse ainda que estava trabalhando com urgência para que os sistemas fossem restabelecidos o mais rápido possível. Olha, a gente questionou o banco e os clientes com conta, né, ali, perguntamos ao banco se esses clientes com conta que já tiveram um prazo de validade vencido pagariam juros, mas a gente não teve resposta do banco ainda. Teria que ver isso, né? Exatamente. Imagina, né? você está com um boleto que vence naquele dia, que foi o problema, com certeza foi o caso de muita gente, né? Porque ontem foi dia 7, né? Quinto dia útil do mês, muita gente com um boleto ali para pagar, com conta para pagar, com cartão para pagar. Se nada funciona, como é que faz? Exatamente. Inclusive, o problema não foi só em aplicativo, não. Fui receber com meu pai, já é um senhor de idade, fui auxiliar ele no banco. O sistema também não estava operando totalmente nos caixas eletrônicos. Estava muito lento, muito demorado. 2 ou 3 só funcionavam. Estava bem complicado ontem. E o governo do estado tem um projeto que incentiva o futebol feminino no estado. O Craque do Amanhã é um projeto de graça que atende a cerca de 600 meninas.
O projeto gratuito, que conta com o fomento do governo do estado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, atende a cerca de 600 meninas e meninos de 8 a 17 anos no município e nas unidades de Duque de Caxias e Belfor Roxo. O incentivo à participação feminina já rende frutos e esse público representa cerca de 40% do total de inscritos. Olhos atentos a cada passe em busca da oportunidade certeira para fazer um gol. É assim que a atacante Eduarda Cristina, de 13 anos, fica durante as partidas de futebol realizadas no Craque do Amanhã, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Estou muito apaixonada pelo futebol. Eles foram de sala em sala falar sobre o futebol, sobre o projeto Craque do Amanhã. Aí eu pensei em participar. Eu peguei a ficha e fui conversar com minha mãe. Minha mãe deixou, minha mãe fez a ficha e eu tô aqui desde 2019. Meu avanço foi bastante, porque antes eu não sabia jogar muito bem, não. Eu só ficava assistindo futebol. O maior sonho é jogar futebol. Penso em jogar em Barcelona, Real Madrid, Flamengo. Além de incentivar a prática de esportes, o Craque do Amanhã também oferece atividades extracurriculares, como aulas de português, matemática, inglês e muitas outras. Cursos de qualificação profissional em parceria com várias instituições também são oferecidos, além de suporte para o preparo físico, como programas de redução de peso e atendimento psicológico. A iniciativa tem ajudado a construir um futuro melhor para muitos jovens. Mesmo com a derrota da Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Copa do Mundo, as jogadoras seguem como inspiração para muitas jovens do projeto. Eu não tinha o menor interesse em futebol e nem nada disso. Começou aos poucos, no projeto mesmo. Aí a gente vai se interessando, querendo aprender mais e mais. Mas o projeto não é só o futebol, também é um projeto social e tem cursos, aulas e diversas outras coisas. Agora eu estou fazendo um curso de assistente administrativo, que futuramente eu acho que vai ser muito bom para mim. E a socializar, né? Porque a gente faz muito trabalho em grupo, muitas atividades, então a gente aprende a conversar, a falar melhor, assim. Durante as partidas de futebol, a referência caminha lado a lado das meninas. No time de professores, a profissional de educação física Iana Pacheco, de 40 anos, mostra o bom desempenho feminino nas aulas de futebol. De início, não tínhamos tantas meninas querendo participar, assim como também a dificuldade dos meninos em aceitar as meninas, né? Então elas sentiam muito esse preconceito, essa questão de não dar oportunidade para elas. E a gente, assim, o trabalho em equipe, eu acho que é fundamental. A partir do momento onde os gestores se preocupam, eu acho que tudo faz as coisas acontecerem de forma diferente. Para quem quiser fazer parte do time Craques do Amanhã, basta comparecer a um dos locais do projeto com um responsável e os documentos básicos em mãos, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para mim é muito importante na minha vida, porque além de dar lazer, essas coisas assim, ainda tem cursos profissionalizantes que ajudam bem no currículo, né? E como eu vou sair no ano que vem, que é só até os 18, para mim que vai entrar, para eu que vou entrar, tipo, no ramo de emprego assim, para mim tá ótimo. Excelente projeto, né? E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Paraíba do Sul realiza 70 cirurgias de catarata através de mutirão. E você vai ver também que terminais do Centro e Correios em Petrópolis são alvos de vandalismo. Correio Serrano volta já, gente. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Os acidentes de trânsito aumentaram em Petrópolis. Os atendimentos da sala de trauma do Hospital Santa Teresa subiram 15% no mês de julho. Foram 152 vítimas, sendo os homens as principais vítimas. Durante o período de férias escolares, Petrópolis registrou aumento no número de acidentes. De acordo com os dados da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, divulgado nesta segunda-feira, foram realizados 152 atendimentos no mês de julho, o que representa uma alta de 15,15% quando comparado ao mês de junho. De acordo com os dados, o número de vítimas de acidentes de carro cresceu 450% no mês de julho, quando comparado ao mês anterior. Os homens foram as principais vítimas. Dos 11 atendimentos realizados, 6 eram homens, sendo 5 deles entre 18 e 60 anos, além de uma criança. Também aumentaram o número de mulheres vítimas em acidentes de carro atendidas pela unidade. Enquanto no mês de junho não foram registrados atendimentos, em julho 5 mulheres deram entrada no hospital vítimas deste tipo de acidente. Para os motoristas, é preciso ter atenção redobrada ao volante. Porque ninguém respeita a faixa de sinal. São poucos motoristas que esperam. Eu dirijo, eu respeito, mas eu vejo em Minas, você caminha para a faixa, o carro já para, aqui não para não. José é taxista há 40 anos e relata que é preciso ter atenção nos cruzamentos existentes na cidade para evitar acidentes. Tem que ter muita atenção. O que seria o mais preocupante para quem está dirigindo e está todo dia na rua? Bom, tomar mais atenção na faixa de pedestre, a gente tem que ter atenção duplicada, os cruzamentos que são cruciais, como Duas Pontes, Monte Caseiro, essas coisas assim já deveria ter sinal para poder o trânsito fluir. Os acidentes de moto, que em grande maioria registram mais vítimas, teve queda no número de internações em relação aos homens. Ao todo foram 4 vítimas, uma a menos que em junho. No entanto, houve um aumento quando comparado os atendimentos às mulheres. Foram 3 em julho, 2 a mais quando comparado ao mês anterior. Os dados ainda apontam uma diminuição de 30,7% no número de atendimentos por queda. Bom, vamos falar agora da crise do transporte, é isso? Exatamente, porque a tarifa de ônibus em Petrópolis pode voltar a subir a qualquer momento. Mas antes a gente vai fazer... Ontem a gente falou disso, né, da falta de paridade lá no Comutran. E hoje a gente traz a reportagem completa, porque a falta de paridade no Comutran
pode prejudicar a derrubada do aumento da passagem em Petrópolis. Atualmente, o governo municipal e as empresas de ônibus ocupam a maior parte das cadeiras, como nós falamos. Na última sexta-feira, o juiz da 4ª Vara Civil, Dr. Jorge Martins, decidiu pela suspensão do decreto de reajuste da tarifa até o dia 10 de setembro e uma nova apreciação das planilhas pelos conselheiros da sociedade civil que foram eleitos na Conferência de Trânsito realizada no dia 29 de julho. Vamos conferir. Na sexta-feira, o magistrado atendeu parcialmente a uma ação popular, movida pelo deputado federal licenciado Hugo Leal e os vereadores Eduardo do Blog, Gilda Beatriz e Ingo Rames. Com a decisão, a tarifa voltou a custar R$ 4,95 no último sábado. Uma consideração do juiz Jorge Luiz Martins, que também consta no parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro, é de como a falta do reajuste tarifário poderia afetar o plano de recuperação judicial das empresas Petroita e Cascatinha. Nós estamos fazendo essa luta em favor da população, em favor do povo petropolitano, exatamente pelas razões que nós temos identificado a forma que esse aumento foi dado, a modalidade que ele foi dado. E há menos de 1 ano e meio nós temos mais de 20% de aumento. Além disso, há complicadores nas planilhas de custos, há complicadores na própria nomeação do Conselho Municipal de Trânsito. Os problemas na formação do Conselho foram admitidos pela própria CPTrans em uma nota enviada ao Correio da Manhã no dia 13 de julho. A Companhia de Trânsito do município disse na ocasião que tinha colocado na pauta da próxima reunião o início da revisão do segmento para garantir maior participação e paridade entre a sociedade civil e o poder público. Na Câmara Municipal, tramita um projeto de lei do vereador Ingo Rames para alterar a composição das cadeiras do Conselho, além de instituí-lo por lei. A outra mudança seria para a sociedade civil conseguir ocupar a presidência do Comutran, que hoje só pode ser ocupada pelo presidente da CPTrans. Hoje, o regimento do Comutran prevê 37 cadeiras. Destas, 11 são representantes da sociedade civil, eleitos na Conferência Municipal de Trânsito e Transportes. Já os demais são indicados por diversas instituições. As empresas de ônibus e a administração pública municipal somam ao todo 17 cadeiras, quase a metade do total de integrantes do grupo. Foi uma batalha e tem uma grande guerra pela frente. A gente precisa agora convencer o Comutran, que tem maioria do governo Rubens Bom Tempo lá, e o próprio governo Rubens Bom Tempo a não reajustar a passagem nos próximos meses. É uma luta muito grande, porque nós vimos empresários de ônibus e representantes do governo Rubens Bom Tempo sentados lado a lado, defendendo o reajuste da tarifa e o sacrifício que foi imposto à população petropolitana. Os ônibus que tem quebrado, sucateado, a maioria faltou no freio, não tem horário. Então, a justiça foi feita. E os novos membros, conselheiros do Comutran, eu acredito que eles não vão votar a favor do aumento da passagem. Na votação do dia 11 de julho, um representante da sociedade civil também votou a favor do aumento da passagem, ainda com a composição antiga, que foi considerada pela Justiça sem legitimidade para votar naquele momento, já que os mandatos tinham vencido. Os representantes do Sindicato dos Rodoviários e dos Taxistas também foram favoráveis ao reajuste. Ainda no dia 11, outro problema, este reclamado na Justiça pela vereadora Júlia Casamasso. Diversas cadeiras estavam vagas e os suplentes não foram convocados. De 37 integrantes, foram apenas 23 votantes, com o placar terminando em 17-6 a favor do reajuste. Enquanto isso, mesmo que o valor tenha voltado a R$ 4,95, a população ainda acha um valor abusivo. O serviço ele é ruim e a nossa passagem é uma das mais caras que tem no estado do Rio de Janeiro. Se você for no Rio, você atravessa 2, 3 cidades com valor até muito abaixo de R$ 4,95. Então, assim, tá ruim, tá péssimo, tá caro ainda. Tá caro, porque igual a gente fica aqui esperando o ônibus tempos e tempos. E quando eu saio de casa, eu até falo com meu esposo, a gente sai de casa, a gente sabe nem que hora que vai voltar para casa, porque eu já cansei de estar aqui na Atílio, que aqui é a fila do Atílio. Já cansei de estar aqui, aí a gente fala, não, vamos pegar um ônibus qualquer para subir a pé. Tá tudo lá pra véia, E o mesmo dinheiro que nós pagamos para ir até ali, 15 minutos, é pago para a pessoa que mora em Araras.
Gente, e esse imbróglio está longe do fim. Olha só, de acordo com o Diário Oficial da Prefeitura de Petrópolis, uma reunião do Comutran será realizada nesta terça-feira, hoje, a partir das 7 horas da noite. Em pauta serão discutidos os problemas na formação do Conselho. O Cetranspetro, que representa as empresas de ônibus, foi procurado também devido à decisão judicial e disse que vai recorrer por acreditar que o reajuste aconteceu, abre aspas, de forma legítima, íntegra e transparente, sendo amplamente discutido no âmbito do Comutran, fecha aspas. O Correio da Manhã, TV Correio da Manhã, também procurou a Prefeitura para posicionamentos em relação à decisão judicial e à composição do Comutran, mas até o momento a Prefeitura não se pronunciou. Como de praxe, a Prefeitura nunca se pronuncia em nada. E essa guerra de braço, né, está longe de acabar. Mas agiu, né? Exatamente, exatamente. O nosso repórter, Wellington Daniel, recebeu agora de manhã uma decisão, um despacho, na verdade, do Tribunal de Justiça, ou seja, uma instância superior daqui da 4ª Vara Civil de Petrópolis, onde foi proferida a decisão de suspensão até o dia 10 de setembro do valor da passagem, porque o município de Petrópolis recorreu da decisão. Tá lá. Foi no domingo, tá aí na sua tela, foi no domingo, dia 5 de agosto, num plantão judiciário do Tribunal de Justiça, que o município de Petrópolis recorre. E o município de Petrópolis, ele pede o quê? Ele pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Ou seja, o município de Petrópolis pede a suspensão dos efeitos da decisão da Justiça daqui de Petrópolis. Da 4ª Vara Civil, né? Da 4ª Vara Civil. Mas o desembargador, ele se pronunciou nesse relatório também, nesse despacho aí, falando que há de se ressaltar que não compete ao juízo de plantão noturno do 2º grau, que é o Tribunal de Justiça, a apreciação do presente pedido de suspensão de liminar proferido no âmbito de ação popular. E aí, nesse despacho, esse desembargador de plantão, o que ele faz? Ele distribuiu para a presidência do tribunal para que aprecie essa demanda do município de Petrópolis. Então, ainda não foi julgado, procedente ou improcedente, mas o fato é que o município de Petrópolis já recorreu da decisão. Exatamente. O Cetranspetro falou que vai recorrer, mas o município de Petrópolis já recorreu da decisão, inclusive para um desembargador que estava de plantão noturno, mas aqui ele fala que não cabe a um desembargador de plantão noturno fazer esse julgamento, e ele fez a distribuição à presidência do tribunal para que o tribunal, ou seja, o colegiado, todos os desembargadores possam analisar esse pedido do município de Petrópolis. Ou seja, a tarifa de ônibus de Petrópolis pode voltar a subir a qualquer momento, porque a Prefeitura de Petrópolis, né, em nome do prefeito Rubens Bom Tempo, já recorreu da decisão proferida pela Justiça de Petrópolis, que é a 4ª Vara Civil. Tentaram na calada da noite mudar a decisão da 4ª Vara Civil, mas não deu certo. O desembargador jogou para a decisão colegiada aí, para os seus pares decidirem sobre a passagem aqui. E ainda, é claro, vai ter o Cetranspetro também recorrendo a dessa decisão. E, gente, olha só, ou seja, a batalha judicial agora continua, mas por enquanto o valor da passagem continua o anterior, o antigo. E olha, agora a gente fala de problemas aqui nos terminais rodoviários, né, de Petrópolis, porque olha só, os terminais rodoviários do centro e de Correias em Petrópolis foram alvos de vandalismo. Quem traz as informações é a nossa repórter Rafaela Cordeiro.
Neste fim de semana, a Prefeitura de Petrópolis informou que um dos banheiros masculinos do terminal rodoviário do centro teve as paredes e a caixa de descarga pichados e o vaso sanitário também foi quebrado. O governo municipal informou que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já realizou o reparo do vaso sanitário. Em junho deste ano, a Prefeitura de Petrópolis já havia informado que o terminal Correias havia passado por atos de vandalismo também no banheiro masculino. Na ocasião, o vaso sanitário foi quebrado e o assento foi furtado. Ainda neste ano, em março, o governo municipal enviou uma nota à imprensa informando que em menos de 4 meses os banheiros dos terminais rodoviários do centro e de Itaipava tiveram peças furtadas e foram vandalizados. Na época, foram 2 atos de vandalismo denunciados pela Prefeitura por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, gerando um prejuízo superior a R$1.000. Vale destacar que depredar patrimônio público é crime e é passível de punição. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. De julho foram realizadas 70 cirurgias de catarata. Olha que legal. Vamos conferir. Segundo a Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul, o primeiro mutirão foi realizado em junho, com 51 cirurgias, ou seja, já foram 121 procedimentos em menos de 2 meses. Os procedimentos são realizados de forma gratuita em uma clínica particular em uma cidade vizinha. Os pacientes que não puderam ir por meios próprios, a Secretaria disponibilizou uma van aos sul-paraibanos. E olha, gente, vamos continuar aqui o nosso jornal, porque agora o recado são para os três-rienses, né? A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, tem realizado atividades em grupo através do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos. Vamos conferir. Isso aí é lá do CRAS de Três Rios. Moradores de Três Rios inscritos no Cadastro Único podem participar dos grupos promovidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As atividades acontecem nos Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, com rodas de conversa e dinâmicas com assistente social, psicólogo e profissionais de outras áreas. Para participar dos grupos, é necessário procurar o CRAS de referência, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. E na tarde de ontem, moradores da localidade do Vale dos Esquilos, em Petrópolis, registraram um incêndio em vegetação no morro próximo à localidade. De acordo com eles, o incêndio começou após um estrondo. Vamos conferir. O incêndio começou por volta das 3h20 da tarde desta segunda-feira e as chamas começaram após um estrondo. Até às 3h50 da tarde, de acordo com os moradores, o Corpo de Bombeiros não tinha sido acionado. Na última sexta-feira, a assessoria de imprensa informou que, devido a um problema da operadora, as ocorrências deveriam ser encaminhadas pelo telefone DDD 21 98596 9546. E que no mesmo dia o problema foi resolvido. Mas, de acordo com os moradores, ao acionarem o Corpo de Bombeiros pelo número 193, não conseguiram contato com a corporação. Pois é, esse tempo seco, muito calor, muito sol, o que causa queimadas. Hoje, o dia amanheceu com aquela chuvinha fininha. Então deu uma amenizada aí nesse calorão, na vegetação seca, no tempo seco que estava. Com frio eu não acordei não, viu? Acordei bem abafado. Estava abafado, mas pelo menos a chuvinha fina dá uma refrescada, ameniza também a vegetação, o tempo não fica tão seco. Vamos ver como fica a previsão do tempo agora. O Instituto Nacional de Meteorologia fez a previsão do tempo para as próximas 2 semanas e na região sudeste, a persistência de uma massa de ar quente e seco deixará o tempo estável e sem chuvas em praticamente toda a região. Além disso, estados como Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal devem registrar baixa umidade. Já no litoral da região sudeste, haverá aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva devido a uma frente fria que se formou no oceano. Na segunda semana, a previsão é de tempo seco em praticamente toda a semana, com exceção de áreas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde há probabilidade de chuva. Agora vamos à previsão do tempo.
A terça-feira em Nova Friburgo será de vento moderado pela manhã, sol entre nuvens durante a tarde e possibilidade de pancadas de chuva isolada durante a noite. O município deve registrar mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a temperatura deve se manter estável e não deve esfriar muito. O que pode ocorrer são pancadas de chuva e trovoadas durante o período da noite. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 25 graus. Petrópolis amanhecerá com o céu encoberto por nuvens e durante a noite há possibilidade de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, a cidade vai passar por uma elevação na temperatura. Mesmo assim, há possibilidade de chuva isolada durante a noite. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Pati do Alferes, a terça-feira também será de céu encoberto, com probabilidade de chuva no período da noite. A tendência é de ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. E em Três Rios, a previsão é de ventos fracos, muitas nuvens no céu e probabilidade de chuva. A temperatura no município sofrerá uma elevação, variando entre mínima de 18 e máxima de 29 graus Celsius. Em caso de vento moderado a forte, a Defesa Civil orienta a fechar bem as janelas e portas, não estacionar veículos ou ficar próximo de árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Gente, acabou a edição de hoje do nosso Correio Serrano, mas amanhã a gente está de volta às 7h30. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.